Saudações a todos, vamos aqui ao nosso caso. Trata-se de uma paciente feminina asmática crônica que apresentou início súbito de tosse e dispneia. E de exame temos esta radiografia de tórax na projeção PA com algumas alterações. Primeiro vamos comparar a densidade radiográfica dos pulmões e observamos que no terço superior do pulmão direito há um aumento de densidade em relação ao esquerdo. Sempre que temos um aumento de densidade no pulmão, significa que o ar dos alvéolos foi expulso dos mesmos. Pode ter sido substituído por alguma outra estrutura ou pode simplesmente ter sido absorvido. O ar é escuro, o ar dá densidade escura, dá uma hipodensidade no raio-x. Outro detalhe que observamos é que essa opacidade, é uma opacidade triangular, ela é bem delimitada. Observamos também que há um desvio da traqueia para a direita, um desvio ipsilateral da traqueia. Aqui a traqueia está na posição normal. A traqueia é esse tubo escuro. É escuro porque contém ar e o ar é preto no raio-x. Aqui ela está na linha mediana, levemente para a direita, que é uma posição normal dela. Aqui ela se desvia bastante para o lado da opacidade. Uma outra alteração é a posição dos hilos. Veja que o hilo pulmonar direito está na mesma altura do hilo pulmonar esquerdo. Em condições normais, o hilo pulmonar direito deve ficar 1 a 2 centímetros abaixo do hilo pulmonar esquerdo. Então, houve uma elevação do hilo pulmonar direito. Veja aqui a traqueia desviada. Observe nesse esquema, nós temos os 3 lobos pulmonares à direita, o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior. As fissuras oblíquas que separa o lobo inferior do lobo médio e do lobo superior e a fissura horizontal ou fissura menor que separa o lobo superior do lobo médio. No raio-x de tórax normal, a projeção do lobo superior seria esta, e a fissura ficaria mais ou menos nessa região. A fissura sempre aponta para o hilo. Veja aqui a fissura em condições normais. Se você reduzir o volume do lobo superior direito, se você causar o colapso do mesmo, vai acontecer algumas coisas. Uma delas é a fissura vai se deslocando, vai subindo, até formar essa borda nítida, curva e côncava. Veja que no hilo não tem muito para onde a fissura subir, então ela está presa no hilo. Então ela sobe nesse sentido, no sentido radial, no sentido horário. Dá a imagem da borda nítida côncava. Observamos também que ela traciona o hilo para cima, então por isso o hilo sobe e traciona a traqueia e o mediastino para o mesmo lado, então por isso o desvio da traqueia e do mediastino. Observe aqui como a fissura que deveria estar aqui, ela sobe. A fissura normalmente nós não a vemos em condições normais, ocasionalmente podemos ver uma fina linha horizontal. Mas aqui ela subiu, o ar está sendo reabsorvido, então fica mais denso, mais branco, perde o escuro, né? Fica mais branco. O hilo pulmonar subiu, a traqueia desviou para o mesmo lado. Então nós temos uma opacidade triangular no ápice direito, com sinais de redução volumétrica, deslocamento de fissura, deslocamento da traqueia e mediastino, elevação do hilo. Veja aqui
Todos esses achados permitem que a gente faça o diagnóstico de atelectasia do lobo superior do pulmão direito. Essa imagem é muito típica, e aí temos que ir atrás da causa da atelectasia. As principais causas de atelectasia são as obstruções brônquicas, que podem ser intrínseca ou extrínseca. Por exemplo, tumor brônquico, compressão por linfonodomegalia, compressão por tumor, aspiração de corpo estranho. E, no caso desta paciente, como é uma asmática crônica, ela pode produzir uma quantidade aumentada de secreção mucosa, e essa secreção pode ressecar, formando um plug mucoso, uma rolha de muco, que pode ocasionalmente obstruir um brônquio. Então, plug mucoso é uma etiologia da atelectasia do lobo superior direito. Neste caso, foi feita fisioterapia respiratória intensiva e a paciente eliminou o plug mucoso e a imagem regrediu. Eu não tenho o exame de controle dela aqui, mas a imagem regrediu e os sintomas melhoraram. Então, era uma atelectasia do lobo superior direito por plug mucoso, por obstrução por uma rolha de muco. Isso não é uma coisa muito rara. Com certa frequência a gente vê isso em pacientes que têm broncorreia, em pacientes que têm asma, em pacientes que têm bronquite crônica, mucoviscidose, e em pacientes internados em UTI com produção aumentada de muco. Pode fazer esse tipo de alteração, né? Faz a rolha mucosa, obstrui um brônquio e faz uma atelectasia. Então temos que estar atento a esse tipo de achado. Ok? Então esse foi o nosso caso. Obrigado e até o próximo.